Olá, o programa OAB Nacional começa agora com as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB Nacional prestigia a 17ª edição do Encontro Nacional da Jovem Advocacia. No evento, o presidente nacional, Cláudio Lamáquia, reforçou o apoio da OAB ao advogado e advogada iniciante. Força Feminina. Advogadas do sistema OAB debatem ampliação da participação feminina na entidade. Mulheres advogadas realizam homenagem à colega paranaense vítima de feminicídio. OAB participa de seminário no Senado sobre fake news. O presidente nacional da Ordem afirma que as notícias falsas impactam diretamente o voto consciente dos cidadãos. E você vai ver também: OAB decide ingressar no STF com ação contra parte do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. As chamadas fake news e sua disseminação na internet foi tema de seminário no Senado Federal. A OAB participou do evento e defendeu o combate às falsas notícias em ano eleitoral. O Conselho Federal da OAB participou da mesa de abertura de seminário sobre fake news no Senado Federal com o tema "A internet será o maior palanque dos candidatos nas eleições de 2018". O evento foi organizado pela Fundação Milton Campos, sob a presidência da senadora Ana Amélia Lemos. Em sua fala, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou que o tema deve ser tratado com seriedade, uma vez que as informações falsas são 70% mais compartilhadas do que aquelas verdadeiras e impactam os principais setores da sociedade, como saúde e segurança. Ele também chamou a atenção para uma corrente virtual que pede que as pessoas votem nulo, a fim de supostamente cancelar as eleições. Para combater esse tipo de ação e evitar que as pessoas se isentem nas urnas, e sim que busquem informações verdadeiras dos candidatos, a OAB idealizou a campanha Voto Consciente. Tem se disseminado informações falsas também no campo eleitoral. Uma delas, por exemplo, que nós vemos todos os dias: vamos votar em branco, vamos votar nulo e vamos anular a próxima eleição. Nós temos que dizer que isto é uma inverdade e que isto é um mal que se faz à democracia. As fake news, elas estão, sem dúvida nenhuma, dia a dia, cada vez mais, trazendo para o Brasil esta situação que nós vemos de divisão da nossa sociedade. O Brasil precisa encontrar uma nova maioria. O Brasil precisa sair do confronto e ir ao encontro. A mesa de abertura foi presidida pela senadora Ana Amélia Lemos e, além de Cláudio Lamáquia, teve a participação do ministro da Justiça, Torquato Jardim, do ministro da Saúde, Gilberto Osh, do ministro do TSE, Carlos Orbach, do vice-procurador do Ministério Público Eleitoral, Humberto Jacques, do senador Ciro Nogueira e do presidente da Sertal do Uruguai, Pablo Escotelaro. Eles falaram sobre como as mentiras espalhadas na internet podem se tornar um problema generalizado no país, tanto no meio eleitoral quanto nos mais diversos setores. Um exemplo disso é o caso das vacinações. Após boatos de que certas vacinas prejudicavam as crianças, o número das doses aplicadas caiu, consequentemente aumentando os casos de doenças. Após a abertura, o seminário prosseguiu com 3 painéis: desafios e limites no combate às fake news, dados pessoais e fake news, o impacto político e os meios de comunicação e sua responsabilidade social. Jovens advogados de todo o país se reuniram durante 2 dias em Brasília para o 17º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Com mais de 1.000 inscritos, os iniciantes na carreira assistiram a palestras e tiveram a oportunidade de fazer novos contatos profissionais. Durante 2 dias, Brasília sediou o 17º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Participantes de todo o país se uniram em uma jornada de renovação de conhecimentos, debates, networking e contato com importantes nomes do judiciário. O Conselho Federal da OAB foi apoiador do evento, realizado pela OABDF, Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante e Caixa de Assistência dos Advogados.
Tivemos hoje a oportunidade de reunir o Brasil inteiro para tratarmos da queda da cláusula de barreira, da participação de jovens na política de forma cada vez mais ativa no sistema OAB e também 30 anos da Constituição, novos nichos de mercado, compliance e como abrir o seu primeiro escritório de advocacia. Uma alegria contar com o apoio do Conselho Federal e de todos os presidentes seccionais. Ao longo do segundo dia do encontro, os 1.300 inscritos puderam conferir 7 diálogos com a magistratura. O presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Alexandre Mantovani, destacou que eventos dessa magnitude reforçam a valorização da advocacia iniciante por parte do Conselho Federal. O Plano Nacional de Apoio e Valorização à Jovem Advocacia, eles se consolidam em eventos dessa natureza. Brasília hoje torna-se o centro das atenções para a advocacia brasileira, para a jovem advocacia brasileira. E o presidente Lamarck, a Comissão Nacional, o Colégio Nacional de Presidentes Jovens não tem medido esforços para honrar essa valorização de toda a classe. Um dos anfitriões do evento, o presidente da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante da OAB, Tiago de Lacerda, explicou que o encontro focou na advocacia futura, principalmente no que diz respeito à inovação e tradição. De norte a sul do país, de leste a oeste, podendo fazer networking, podendo conhecer colegas de profissão, podendo aprimorar seu conhecimento com as temáticas mais variadas possíveis. Simultaneamente ao encontro nacional, foi realizado o Colégio de Presidentes das Comissões da Jovem Advocacia. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da reunião e pôde dialogar sobre as principais demandas da classe. Uma carta com as proposições foi enviada ao Conselho Federal. Ainda durante o encontro da Jovem Advocacia, os presidentes de comissões estaduais de apoio aos jovens advogados se reuniram em um colegiado. O presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, participou do colégio e reforçou o apoio da OAB ao advogado e à advogada iniciante. Confira. O mais recente Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia contou com a presença do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. A reunião foi em Brasília, durante o 17º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Em diálogo com os presentes, ele ressaltou que o Conselho Federal tem tratado as pautas da jovem advocacia como prioridade. É o Conselho Federal da OAB dizendo à jovem advocacia da sua importância, dizendo que nós precisamos cada vez mais valorizar o jovem advogado, a jovem advogada que está iniciando a profissão. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem exatamente esta visão. E por isso nós estamos aqui hoje. Um dos assuntos do Colégio de Presidentes foi o projeto de lei que criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados e advogadas. Esse será um importante passo que vai tornar o futuro da jovem advocacia mais seguro. Nós temos um projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal, que é o projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais. Temos o projeto já também aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós estamos a um passo de termos a aprovação definitiva deste projeto, que é, sem dúvida nenhuma, a maior conquista para a advocacia e para a própria cidadania. E isso também nós afirmamos aos jovens e tivemos aqui a oportunidade de instá-los, de conclamá-los a nos auxiliarem, a nos ajudarem para vermos este projeto agora rapidamente sancionado também pela própria Presidência da República. Lamáquia respondeu ainda algumas dúvidas dos advogados e advogadas que representavam a jovem advocacia de todo o país e antecipou que em breve o Conselho Federal vai iniciar um censo para detalhar a realidade vivida pela jovem advocacia brasileira, com informações sobre o tempo de profissão, idade e dificuldades encontradas no exercício da advocacia. Outra antiga demanda da categoria foi atendida. Será desenvolvido um curso de iniciação à advocacia, oferecido pela Escola Nacional da Advocacia, a ENA, com conteúdo que envolverá os desafios e a rotina dos profissionais. No mês da advocacia, a OAB Nacional realizou um evento inédito para discutir a participação feminina na OAB e nas eleições deste ano. O evento reuniu entidades, diretoria e presidentes de comissões da mulher advogada de todo o país.
Em um momento histórico, a Ordem dos Advogados do Brasil recebeu em sua sede, em Brasília, entidades representativas, presidentes de comissões da mulher advogada de todo o país, presidentes de seccionais, diretores do Conselho Federal e o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia. A reunião teve como tema a mulher advogada no mês da advocacia e foi organizada pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidida por Eduarda Mourão. A intenção do encontro foi tratar da participação feminina na OAB, na sociedade e nos espaços de poder. No início do encontro, a presidente da comissão afirmou que é preciso que as mulheres se unam para fortalecer os pleitos do gênero. Ela destacou ainda os números sempre crescentes de mulheres na advocacia. Neste triênio, são mais de 533 mil advogadas e 17.100 estagiárias de direito. Nos cargos eletivos do sistema OAB, há uma presidente de seccional, Fernanda Marinella, de Alagoas, 10 vices, 3 secretárias-gerais, 17 secretárias-gerais adjuntas e 7 tesoureiras, totalizando 37 mulheres em cargos eletivos. Então, por que esse momento foi importante? Nós estamos em ano de eleição, nós precisamos avançar no que tange a participação da mulher advogada no sistema OAB. Nós precisamos dar um passo mais largo nessa participação da mulher advogada no sistema OAB. E, evidentemente, também a questão das eleições, que nos preocupa muito, se aproximam as eleições gerais no Brasil. Mas, olhando para a nossa instituição, entendemos que avançamos bastante, mas queremos avançar mais ainda. Em seguida, a presidente da seccional de Alagoas, Fernanda Marinella, abordou avanços e desafios das mulheres desta geração. Para ela, a maior necessidade no momento é fazer cumprir as leis de igualdade de gênero e cotas. Eu digo que é o desafio das mulheres da nossa geração, né? Eu digo que os nossos problemas hoje não é mais de falta de lei, e sim de efetivação das normas que nós já temos. Então, o que nós precisamos é construir a efetivação destes números. As conselheiras e presidentes de comissões da OAB puderam discursar sobre os pontos que precisam ser melhorados para uma inserção maior das mulheres na OAB. Também tiveram voz e espaço na mesa de honra as entidades presentes. São elas: a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Associação Brasileira de Advogados, Grupo de Advogados do Brasil, Movimento Elas Pedem Vista, Movimento de Mulheres Advogadas e Instituto Brasileiro de Direito de Família e BDFAM. Cláudio Lamáquia participou do evento e reforçou o apoio às mulheres advogadas. Em discurso, ele lembrou que o Conselho Federal vive a gestão com maior presença feminina na presidência e nas vice-presidências das comissões. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou do encontro que reuniu mulheres advogadas em Brasília. Às participantes, ele reforçou o compromisso da diretoria do Conselho Federal com a advocacia feminina. Confira. Em discurso no evento A Mulher Advogada no mês da advocacia, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, relembrou as vitórias para a classe, como a cota de gênero de 30% e a lei que garante às advogadas gestantes e lactantes prerrogativas especiais. Ele reforçou que a luta da OAB não é apenas pela advocacia feminina, mas sim por todas as mulheres brasileiras. Quero instá-las a participarem efetivamente do processo político eleitoral. Há poucos dias a OAB foi ao Tribunal Superior Eleitoral exatamente lutar para que a verba de fundo partidário fosse distribuída para as mulheres nos seus 30%, de forma isonômica. E é isto que nós temos que buscar. As mulheres não podem, querida Luciana, se dar ao luxo de dizerem que vão participar do pleito apenas para ocupar um espaço. As mulheres devem participar do pleito eleitoral para que elas ajudem a transformação do Brasil que tanto nós necessitamos. Com a presença do presidente Cláudio Lamáquia, foi lida a Carta de Brasília, a mulher advogada no mês da advocacia. O documento foi entregue para a avaliação do Conselho Federal. Entre os itens, o documento sugere mudar o nome de Ordem dos Advogados do Brasil para Ordem da Advocacia Brasileira, criar e implementar o selo Mais Mulheres na OAB,
a ser outorgado às chapas nas eleições das seccionais de novembro que tiverem em sua composição no mínimo 2 mulheres na diretoria das seccionais e 2 mulheres como conselheiras federais. Garantir que os 30% de candidaturas asseguradas nos cargos de cada gênero, previstos no artigo 131 do Regulamento Geral da OAB, seja estendido aos cargos de diretoria, incluindo o Conselho Federal da OAB, a fim de garantir a equidade de gênero. Confira a carta completa no site cfoab.org.br. Reunidas em Brasília para o evento A Mulher Advogada no Mês da Advocacia, integrantes da Comissão Nacional da Mulher Advogada e comissões estaduais homenagearam a advogada Tatiane Spitzner, vítima de feminicídio. O Brasil é o 5º país no mundo em que morrem mais mulheres vítimas do feminicídio, assassinadas pelo fato de serem mulheres. Uma taxa de 4,8 para cada 100 mil delas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E na grande maioria das vezes, elas são mortas por seus atuais ou ex-parceiros. E dessa vez, uma advogada foi vítima desse crime. Tatiane Spitzner foi achada morta depois de cair do 4º andar do prédio onde morava com o marido, preso suspeito do assassinato. Ela ainda foi brutalmente agredida por ele. A advogada paranaense foi homenageada por integrantes da Comissão Nacional da Mulher Advogada, de comissões estaduais, conselheiras federais, diretoras de seccionais e representantes de entidades de mulheres ligadas à advocacia durante evento realizado no Conselho Federal da OAB em Brasília. 1 minuto de silêncio foi feito em memória dela. Muitas outras advogadas também passaram pelo que ela passou. E nós precisamos nos unir, neste momento, em respeito à nossa colega que se foi e tantas outras colegas que também sofrem em silêncio. Em protesto pela morte de Tatiane e pela naturalização da violência de gênero, uma nota oficial foi lida durante o ato. No dia 22 de julho último, morreu pelas mãos da violência doméstica e familiar a advogada Tatiane Spitzner, do estado do Paraná. Defensora ardorosa dos animais e atriz amadora também. Enquanto tantas de nós exercemos nossas rotinas, ela não o fará, nunca mais. Vítima da violência de seu próprio marido e do descaso de uma sociedade que não atendeu aos gritos de socorro. Repetindo a máxima que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas nós afirmamos que se mete sim, se mete a colher e se mete as algemas. Não podemos mais aceitar que a violência contra a mulher seja naturalizada, corriqueira, e não seja combatida exemplar e veementemente por homens e mulheres. É um câncer que assola nossas meninas e nossas mulheres. A Comissão Nacional da Mulher Advogada e as comissões estaduais da Mulher Advogada vêm neste ato se manifestar contra este feminicídio trágico e abominável. Exigimos a punição do agressor e a continuidade do acompanhamento da OAB em nível policial e judicial. Justiça é urgente, nenhuma menos. A OAB saudou decisão do Senado Federal que aprovou o projeto que proíbe a cobrança pelas companhias aéreas para a marcação de assentos nos voos. A proposta, que ainda será analisada na Câmara dos Deputados, prevê que as empresas que descumprirem a norma estarão sujeitas a pagamento de multa. Se aprovada nas 2 casas legislativas, o projeto vai para a sanção presidencial. Para a ordem que vem há tempos realizando campanhas e atuando contra as cobranças abusivas realizadas pelas companhias aéreas, a decisão dos senadores vai ao encontro dos interesses dos consumidores e demonstra que, com vontade política, é possível aprovar importantes propostas para a população. A OAB espera que o mesmo aconteça com a cobrança no despacho de bagagens. O Conselho Pleno da OAB decidiu, durante a sessão de agosto, questionar no Supremo Tribunal Federal um trecho do Estatuto da Micro e Pequena Empresa que obriga o pagamento antecipado de tributos. Entenda na matéria.
A OAB Nacional vai ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando uma parte do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Mais precisamente, o inciso 13 do artigo 13º da lei. O trecho em questão diz que as micro e pequenas empresas devem fazer o pagamento antecipado de impostos no caso de substituição tributária. Para o relator da proposta na OAB, conselheiro federal pelo Tocantins, Adilar Daltoé, o estatuto vai contra a Constituição, que diz que as micro e pequenas empresas têm direito a um tratamento diferenciado. Além disso, o recolhimento prévio dos impostos aumenta o custo das atividades. Se a intenção do legislador era facilitar o recolhimento dos tributos, com a instituição do Simples Nacional, certamente falhou ao trazer tão amplas exceções. Elas não se coadunam com a vontade do Constituinte, uma vez que não dispensam tratamento diferenciado e benevolente às empresas. A substituição tributária é utilizada para facilitar a fiscalização dos impostos que incidem mais de uma vez na cadeia de circulação de uma determinada mercadoria ou serviço, como combustíveis e alimentos. Na venda de mercadoria sujeita a esse regime, feita por industrial ou distribuidor, por exemplo, deverá ser retido o ICMS referente à venda do distribuidor para o varejista e na venda do varejista para o consumidor final. No ponto de vista da OAB, o empresário pode ainda responder criminalmente se a empresa, como substituta tributária, fizer a retenção dos valores e depois não repassá-los aos cofres públicos. A proposta de ingresso no STF foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Pleno da OAB. O Instituto dos Advogados Brasileiros foi precursor na história da OAB e ajudou a reforçar as conquistas da advocacia no país. Em um ato simbólico, a Ordem dos Advogados do Brasil homenageou os presidentes dos institutos. Em homenagem ao Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, precursor da ordem, o Conselho Federal da entidade entregou a carteira da OAB aos presidentes dos IABs estaduais e à presidente nacional do Instituto, Rita de Cássia. Representando o Conselho Federal, o presidente Cláudio Lamáquia relembrou que hoje a união dos mais de 1 milhão de advogados do Brasil, através da OAB, foi possível também pela história e trabalho dos institutos dos advogados. Sabemos que o Instituto dos Advogados tem, nós, da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem o seu nascimento exatamente a partir dos Institutos dos Advogados Brasileiros, criados em 7 de agosto de 1843. Participaram da entrega das carteiras membros honorários vitalícios e diretoria. A presidente do IAB agradeceu as homenagens e destacou que a crise vivida pela sociedade brasileira tem grandes impactos na advocacia. E nós recebemos, quer dizer, a repercussão dessas dificuldades, elas impactam a advocacia. Então também nunca é demais, presidente, repetir que nunca foi tão importante a união de toda a advocacia através das suas entidades e suas instituições jurídicas. Todos nós muito unidos em prol da valorização e do respeito à advocacia. Representando o Colégio de Presidentes dos IABs, Álvaro Mota lembrou a trajetória de parceria entre as entidades e a importância delas para o Brasil. Nossos esforços realizados, cada um ao seu modo e ao seu tempo, certamente têm concorrido para reafirmar a natureza de preservação e expansão de conhecimentos sobre ciências jurídicas dentro da busca daquilo que se lê atrás de Francisco G. Acaiaba Montezuma, muito apropriadamente chamou de inteligência da lei. Depois da entrega das carteiras, o diretor-tesoureiro da OAB, Antônio Neildo, e o conselheiro federal pelo Ceará, Ricardo Bacelar, tomaram posse como sócios do Instituto dos Advogados Brasileiros. Na cerimônia, foi anunciada uma parceria para a reserva de um espaço no Centro Cultural Evandro Lins e Silva, onde ficará registrada a trajetória do IAB. 2 livros da editora OAB foram lançados na última semana.
honorários advocatícios no novo CPC e a constitucionalização da colonização interna. Conselheiros federais, presidentes de seccionais da entidade e autoridades do Judiciário brasileiro estiveram no lançamento. 2 livros foram lançados na última semana no Conselho Federal da OAB: Honorários Advocatícios no novo CPC e a Constitucionalização da Colonização Interna. De autoria do presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, junto com a presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo Código de Processo Civil, Estefânia Viveiros, Honorários Advocatícios no novo CPC tem como finalidade reiterar a necessidade de que a advocacia brasileira defenda os honorários no formato colocado pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 85. E é isso que nós estamos querendo agora, difundindo algumas decisões importantes e principalmente comentando o artigo, mostrar para a advocacia brasileira da necessidade que temos de todos nós, juntos, trabalharmos na linha do fortalecimento desta legislação que é tão importante para a advocacia. Este livro, na verdade, ele é uma obra coletiva da nossa instituição. O trabalho feito pela comissão, o trabalho feito pela nossa Comissão Nacional de Prerrogativas, o trabalho desenvolvido por todos os dirigentes de OAB. Então é um livro que fala das características dos honorários da advocacia pública, do caráter alimentar, das regras, dos critérios objetivos, ou seja, todas as conquistas e vitórias da advocacia, com destaque especial para a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil perante o STJ, que tem tido grandes vitórias com relação ao reconhecimento, do fortalecimento da advocacia e, obviamente, dos honorários advocatícios. A constitucionalização da colonização interna é de autoria do presidente licenciado da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos. A obra, escrita por ele, é fruto de pesquisas para discutir a importância do debate sobre as desigualdades existentes no federalismo brasileiro. Portanto, é um desafio àqueles que estudam o federalismo para que nós possamos refazer os termos do nosso federalismo e destravarmos barreiras do crescimento e desenvolvimento econômico do país como um todo. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.